meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos para o livro de matemática e hoje nós vamos dar seguimento aí aos nossos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação, tá? Crianças, nós já trabalhamos bastante a adição, a subtração e a partir desse momento nós vamos dar seguimento, como a tia já falou. Nós vamos falar sobre a multiplicação. E o que seria a multiplicação? Crianças, olha só, a multiplicação é uma das 4 operações da aritmética, tá? Nós temos a adição, a subtração, tá? Que nós já falamos bastante sobre elas duas. Nós temos a multiplicação, que nós vamos começar a falar sobre ela, e temos a divisão, tá? Então, a multiplicação, ela é uma das 4 operações aritméticas, tá? E consiste, crianças, em uma adição, tá? Sucessivas de um mesmo número produzido, tá? Com um resultado que chamamos de produto. O símbolo da multiplicação pode variar, tá? No entanto, tem o mesmo sentido. Nós podemos utilizar o asterístico como sendo o símbolo da multiplicação, o sinal de vezes, que é o mais utilizado por nós, que é o sinalzinho, né, do X. Temos também o ponto, tá? O pontinho, ele também tem o mesmo sentido na multiplicação, tá bom? Então, o asterístico, o X e o ponto, eles são símbolos da multiplicação, sendo que nós usamos mais a letra X, tá bom? Bom, meus amores, nós vamos lá para o livro de matemática, lá na página 77. Nós vamos falar, então, aqui, vamos dar uma noção sobre a multiplicação. Então, acompanhe a leitura comigo. Vamos lá. Paulo tem 3 caixas de lápis de cor, cada uma com 6 lápis. Quantos lápis Paulo tem ao todo? Então, olha só, a ideia é associada à soma das parcelas iguais, tá, crianças? Aqui na multiplicação, nós temos a ideia associada à soma de parcelas iguais. Por exemplo, Paulo tem 3 caixas de lápis de cor, cada uma com 6, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Somar, tá? As 3 caixas com os valores respectivos de quantidade que temos dentro dessas 3 caixas, que são 6 em uma caixa, mais 6 em outra caixa, mais 6 em outra caixa, que o valor será 18, ou seja, 6 mais 6 mais 6 é igual a 18, ou 3 vezes o número 6, porque eu repeti o número 6 3 vezes. Ou seja, 3 vezes o número 6 é igual a 18, certo? Então, Paulo tem 18 lápis ao todo. Olha só, olha este outro exemplo. Um ônibus tem 8 pneus. Um ônibus tem 8 pneus. Quantos pneus 4 ônibus iguais a este tem? A ideia associada à razão é a proporcionalidade, tá? Olha só, se um ônibus tem 8 pneus, quantos pneus 4 ônibus teriam? O que nós iríamos fazer aqui? Nós iríamos multiplicar 4 vezes o número 8, porque eu tenho 4 ônibus com 8 pneus. Então, 4 vezes 8 é igual a 32. Em um evento da escola, as cadeiras do auditório foram organizadas em 8 fileiras, cada uma com 12 cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo no auditório? Então, aqui a ideia é associada à configuração retangular, ou seja, eu irei pegar o número de fileiras, que são 8 fileiras. Nessas fileiras, eu irei pegar a quantidade de cadeiras que tem, que são 12, e irei fazer a multiplicação, para me saber qual o valor total tem de cadeiras dentro deste auditório, que seria 8 vezes 12, 8
fileiras com 12 cadeiras, né? Então, 8 vezes 12 é igual a 96. Então, no auditório, crianças, existem 96 cadeiras. Na página 78, eu tenho então aqui uma tabela de multiplicação, assim como eu tive uma tabela de adição, uma tabela de subtração. Aqui na página 78, eu tenho uma tabela de multiplicação, tá, crianças? Onde vocês irão, sim, estudá-las, tá? Que é muito importante nós sabermos as multiplicações. Vamos então para a página 79. Nós vamos falar sobre a multiplicação sem reagrupamento. Olivia e sua família resolveram usar racionalmente a água de sua residência. O resultado dessa economia foi de 23 litros de água por dia. Quantos litros de água foram economizados em 3 dias na residência de Olivia? Observe como podemos escrever essa multiplicação. Então, bem aqui, nós temos o exemplo. Eu irei pegar os dias em que ela economizou. Quantos foram os dias? 3 dias, né, de racionamento. Então, 3 dias vezes quantos litros de água ela conseguiu economizar? 23. Então, eu irei fazer essa multiplicação, pegando os dias, tá? Multiplicando pelos litros de água que ela conseguiu economizar. Então, eu tenho 3 vezes 23, que seria o mesmo de 23 mais 23 mais 23. 3 vezes o número 23, tá? Quanto seria esse 3 vezes o 23? Então, eu peguei aqui do lado 23 mais 23 mais 23. 3 mais 3 mais 3 é igual a 9, ou 3 vezes 3 é igual a 9. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6, ou 3 vezes 2 é igual a 6. O meu resultado foi de 69, tá? Assim como eu pude fazer também 20 mais 3. Primeiro eu multipliquei o 3, depois eu multipliquei o 20, tendo assim o resultado de 69 do mesmo jeito, tá bom? Olha só. Então, eu consigo economizar 69 litros de água em 3 dias. Também podemos resolver multiplicando 3 pela unidade e pela dezena. Como? Observe o quadro. Então, aqui eu tenho 3 unidades vezes 3, que é igual a quanto? 3 vezes 3 é igual a 9 e 3 vezes 2 é igual a 6. Obtendo assim o resultado de 69. Então, em 3 dias foram economizados 69 litros de água na residência de Olivia. Crianças, assim como eu fiz a multiplicação sem o reagrupamento, eu também posso fazer com o reagrupamento. Ou eu faço sem ou eu faço com. Fazendo sem foi da forma que eu acabei de explicar, e com, vamos ver, no armário da professora Roberta, há 5 caixas com 156 palitos em cada uma. Quantos palitos há em todas as caixas? Observe como podemos escrever essa multiplicação. Vamos para o quadro. Então, eu tenho 5 caixas vezes, eu vou multiplicar essas 5 caixas por 156, tá? Então, 5 vezes 156 é o mesmo que eu adicionasse, que eu fizesse uma adição aí de 156 mais 156 mais 156 mais 156 mais 156, tá? Então, pegaria aí esses valores e iria fazer a soma, tá? Assim como eu também poderia fazer 100 mais 50 mais 6. É como se eu fosse decompor este número, tá? E isso vai servir mais lá na frente, tá bom, crianças? Também podemos resolver multiplicando 5 pela unidade, pela dezena e pela centena. Observe o quadro. Então, aqui eu tenho na minha unidade 100, na minha dezena 50 e na minha unidade 6. Vezes quanto? Vezes 5. Então, o meu resultado ainda assim dará 780. Olha só. Então, quantos palitos há
na caixa? 780 palitos, tá bom, crianças? Em todas as caixas. Multiplicação por 10, 100 ou 1000. Para multiplicar o número, crianças, natural por 10, 100 ou 1000, acrescenta-se 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita do número. Vamos então para a nossa primeira atividade lá. Número 1. Observe o exemplo e resolva as operações. Aqui no exemplo eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20, ou 4 vezes 5 é igual a 20. Então, na letra A eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a quanto? É igual a 15. Muito bem. Então, obtendo o meu resultado, eu vou fazer o inverso, que seria 5. Foram quantas vezes eu repeti o número 3. Então, 5 vezes o 3, que é igual a 15. Entenderam como tem que fazer? Então, eu vou fazer primeiro a adição de 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 15. E ao lado eu irei fazer 5 vezes o número 3, que é igual a 15. E assim você vai fazer na letra B, C, D, E, F, G e H. Número 2. Escreva a multiplicação correspondente a cada item. Letra A, letra B e letra C. Ai, tia, eu não consegui entender. Simples. Você irá multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Aqui na letra A, crianças, eu tenho quantas linhas? Muito bem. Tenho 5? Tenho 5 linhas. Por quantas colunas? Na minha horizontal é linha e na minha vertical são as colunas, tá? Página 82, atividade de número 3. Observe as imagens dos produtos a seguir. Escreva a multiplicação correspondente e resolva-as. Letra A. No supermercado, os produtos estão expostos assim. Quantas prateleiras eu tenho? Ou quantas caixas eu tenho, né? Tenho tantas caixas. Em cada uma tem quantas latas de óleo, tá? E aí sim eu vou ter o resultado. E embaixo na linha vocês irão a resposta, tá? Na letra B eu tenho quantos ovos há em 2 bandejas igual a esta?